Oi pessoal, tudo bom? Comecei a tirar umas fotos macro, postando em rede social e a galera começou a me perguntar muito que equipamento que eu uso, como é que eu tiro foto, se eu tenho alguma lente específica, tal. E aí eu falo que eu tenho uma DSLR comum, eu tenho uma Canon D7, e aí eu inverto a lente do kit mesmo, a lente mais básica, e o pessoal fica de cara, fala, meu, como assim, né? Então eu vou falar umas dicas para você bem direta, como é que você começa. Se você tem uma DSLR como essa daqui, é só e uma lente, né, como a 1855, é só inverter. E então eu vou falar de umas dicas gerais. Não vou entrar em lado técnico de macrofotografia, né, que ela tem que ter a macro tem que ter uma projeção do objeto no sensor de 1:1 no mínimo. Aí tem amplificações, aí eu consigo chegar até umas 3 vezes com essa lente aqui. Então eu vou falar bem direto, bem rápido, umas dicas aí para você começar. Que equipamento que eu uso, vou falar de alguns problemas e umas diquinhas extras aí, profundidade de campo, tal, que você vai precisar entender um pouquinho e testar aí para começar. E eu vou falar um pouquinho depois no vídeo de umas dicas de pós. Eu uso um programinha chamado Darktable, que é um open source, você pode baixar. Eu acho ele melhor que o Lightroom da Adobe. E eu vou falar um pouquinho de profundidade de campo também, como é que você consegue fazer focus stacking, que é juntar várias fotos na mesma foto. Então, eu vou falar de equipamento básico, dicas gerais e um pouquinho da pós. Eu tenho um Instagram com as fotos macro, se você quiser dar uma olhada, vou deixar o link embaixo. Também vou colocar umas fotos macro para você dar uma olhada. Bem, para começar, você tem que tirar a lente da câmera e inverter ela no corpo da câmera. Então, basicamente, você consegue tirar uma foto macro assim. Colocar aqui na máxima distância focal que ela tem. Então, começa com a 55, que ela tem um ângulo um pouquinho mais aberto. E com 18 a amplitude é a máxima. Então, é o contrário. Quanto menor a distância focal, por exemplo, 18, maior vai ser a aproximação. Então, testa com 55 para começar, porque a entrada de luz cai drasticamente. Então, você vai ter muito problema de entrada de luz. Então, é só segurar isso. O problema é que você precisa fazer o foco manual se aproximando, né? Porque ela não tem mais o contato dos sensores aqui. Tem os tubos extensores que você pode comprar, que ele faz essa conexão. Tem lentes específicas que já tem a conexão também. Desse jeito você vai precisar fazer esse rolê de se aproximar na mão. Só inverter e aproximar na mão. O que eu comprei é um anel inversor, paguei tipo R$ 20, que você rosqueia na lente. Então esse lado aqui você rosqueia desse lado da lente e você daí consegue rosqueá-la no corpo da câmera. Então fica mais fácil de você, né, ficar mais digno, ficar mais humano. Então dá pra você alterar rápido aqui também, um pouco mais rápido a distância focal e tal. Então, isso é o jeito mais básico de começar. Eu recomendo muito o anel inversor porque ele é barato e, como ele é mais estrutural, você pode entender um pouquinho melhor a fotografia do que já começar a comprar equipamento e tal. E na boa, você não vai trabalhar com macrofotografia, a não ser que você realmente já tenha isso setado, que você vai querer trabalhar, aí você começa a comprar um equipamento e tal, mas, cara, não gasta dinheiro com isso não. Ó, diquinhas legais aqui. Se você vier nas configurações da câmera, você tem aqui em funções personalizadas, esse íconezinho aqui vai ficar ruim de ver, mas enfim, funções personalizadas. Você entra aqui com o set e aí você tem aqui, por exemplo, pré-visualização do campo de visão. E aí você seta com esse botão aqui. Por que isso é importante? Porque você pode deixar o f-stop
em 10 ou 8, claro que a entrada de luz vai diminuir, mas isso tem a ver com a profundidade de campo. E você trava nessa profundidade de campo, aperta o botãozinho, você vai escutar um barulhinho na câmera, aperta o botão de retirar a lente e tira a lente assim. O que isso fez? Isso travou a abertura do diafragma em 10, bem pequenininho, com pouca entrada de luz. Mas ele vai ajudar bastante na profundidade de campo das fotos, porque senão fica bem limitado essa profundidade de campo, a foto sai bem borrada, você consegue focar só uma coisa muito específica aí do que você está tirando foto. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, que é legal de você fazer também na configuração da câmera, macrofotografia, a entrada de luz cai absurdamente, você vai perceber isso. Então, eu recomendo você vir nas configurações personalizadas de novo, agora trocar para compensação da exposição do flash. Por quê? Você consegue utilizar esse flash da lente mesmo, esse flash embutido, você consegue, apertando o botão aqui do meio, você consegue aumentar o quanto de luz ele vai jogar. Então você consegue, se está com uma muito baixa entrada de luz, você consegue jogar mais luz. É claro que esse flash tem alguns problemas. Eu recomendo você usar uma folha de papel. Então você pega uma folha de papelzinho e aí tem toda uma técnica que você tem que desenvolver, que você coloca em cima do objeto, ele dispara o flash e ele difrata essa luz aqui, ele espalha essa luz, fica uma luz mais suave, não fica aquela luz do flash. Você precisa treinar isso. Eu fiz na internet tem uns equipamentos que você acopla nesse flash embutido, que ele já faz esse rolê. Eu recomendo você não comprar um flash externo, mas usar esse flash da câmera mesmo, só que com um gato de colocar um saco do Carrefour aí de plástico, ou colocar uma folha de papel e conseguir entender como é que você consegue fazer essa luz espalhar um pouco, não ficar uma luz tão dura. Eu consigo bons resultados com isso daqui. Uma outra dica que eu posso dar também, que eu uso bastante, é quando eu vou tirar foto de alguma coisa parada, por exemplo, um inseto morto, ou sei lá, alguma coisa que não se mexa, você pode aumentar bastante a entrada de luz, você pode aumentar bastante o tempo de exposição. E óbvio, né? Mas isso não tinha me ocorrido. Então eu estava tentando muito acertar o flash e tal, sendo que eu poderia simplesmente, se tá parado, eu deixo a abertura em 2 segundos, deixo o disparador, aí a mãe é colocar um disparador no mínimo de 2 segundos no tripé, né? Dispara, tira a mão, porque senão treme, e aí ele vai ficar 2 segundos aberto e ele vai captar bastante luz. Então é uma coisa que você nem precisa usar flash, dependendo de se você estiver fazendo foto em estúdio e tal, com coisas muito paradas, com coisas paradas, né? Bem, em 18 você vai ter uma ampliação muito grande do que você está tirando, e em 55 um pouquinho menor o campo aí. No começo eu estava tentando tirar muito em 18, né, para ver as coisinhas de perto, dependendo do que você está tirando, é muito legal, né? Você vê um pulgãozinho na planta e tal. Mas em geral é legal você também ver um pouco do objeto, né? O entorno e tal. Vale a pena você começar com 55, até porque a abertura de luz é mais fácil você achar o objeto e tal, nesse zoom manual. E aí você quiser dar um zoomzinho, você coloca lá em 18 para ver, vai aproximando para ver o que vai acontecendo. Claro que daí você vai ter menos entrada de luz e também menos, o zoom vai ficar mais difícil. E a profundidade de campo vai cair absurdo, você vai sentir isso. E por isso que eu vou dar uma dica do pós agora. Primeira dica, esse programa de pós-edição, chamado Darktable, ele faz o papel do Lightroom da Adobe, só que ele é open source, então ele é gratuito, tem para vários sistemas. E ele é um programa de pós-edição, e claro que o ideal é você não precisar de muita pós-edição, você já tirar o máximo possível do próximo, que seria a versão final. Mas alguns toques são sempre bem-vindos. O Darktable é um programa não destrutivo de edição de imagem, então ele grava um arquivo separado com as mudanças da imagem. O ideal é você usar o formato RAW, que é o formato bruto da imagem, que ele tem muito mais informação, mas com o JPEG também ele faz um serviço muito bom. E aqui tem os recursos que você pode usar. Eu recomendo muito você começar a usar a exposição, que é um jeito de regular se ele ficou subexposto ou ficou super exposto. Então esse é um jeito rápido de você regular a exposição da imagem. Você tem alguns recursos muito legais, por exemplo, como nitidez. Então, para macrofotografia é bem legal você puxar um pouquinho essas barras aqui para aumentar a nitidez.
Você também pode cortar a imagem com cortar ou girar, que são recursos de edição básica. E, de novo, ele não corta a imagem gravada no disco, ele salva um arquivo separado. E depois você pode exportar todas essas mudanças que você fez no aplicativo. Pode, por exemplo, equalizar um tom específico da imagem, se você saber o valor, ou se você, com o mouse, escolher, por exemplo, clarear ou escurecer um tom específico da imagem, você pode escolher especificamente uma parte, né, uma gama de tonalidade para clarear ou escurecer. Eu recomendo muito usar o Darktable, ele virou meu programa padrão para edição de fotos. E a segunda dica é sobre o Focus Stacking. Aqui é uma foto de um besourinho que eu tirei, ele era realmente minúsculo, tinha um tamanho de uma cabeça de alfinete. E por conta que eu tive que tirar com a 18mm, ela tem uma profundidade de campo bem limitada, então eu consigo focar uma parte do objeto apenas. Se eu quiser que ele tenha toda a profundidade de campo visível dessa imagem, eu preciso tirar várias fotos com vários zooms diferentes dessa imagem. Tem alguns métodos para fazer isso, tem alguns mecanismos que você compra que eles mexem a câmera em um eixo. Eu costumo fazer com a câmera no tripé e eu simplesmente faço o zoom na lente manual e eu só mexo o zoom girando na própria lente. E aí eu tiro várias fotos dessa sequência e eu tenho que jogar em algum software que combina essas diferentes imagens com profundidade de campos diferentes para uma única imagem final, que ela fica mais nítida. Ele vai tirar o melhor de cada imagem e o próprio algoritmo, o software, vai fazer esse serviço para gente. Dá para fazer isso no Photoshop, tem vários softwares que fazem isso. Eu costumo usar o Picolay, que é um software gratuito para você para uso não comercial e que ele tem uma já função pré-definida que você importa as imagens lá nesse software e ele combina as profundidades de campos diferentes. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu Instagram e eu vou mostrar uma foto que eu usei esse recurso em uma abelha. No Instagram fica pequeno, mas eu usei esse recurso. Em geral, em macrofotografia, é bem útil você tirar fotos de lado ou de cima de objetos, não em 3/4, porque você vai ter uma distância muito grande. Então, é bem recomendado você tirar fotos na lateral dos objetos. Mas aqui para a pata que estava no primeiro plano e a asa que estava no segundo plano lá do fundo, eu utilizei esse software para ele combinar essas diferentes profundidades de campo aí. A macrofotografia é muito legal, né? Porque a criação é muito doida, né? Do mínimo para o máximo, ela é infinita, né? A gente tem as galáxias, os planetas, as galáxias, né? Os sistemas, e isso parece que segue uma ordem de rede neural. E descendo também, a gente tem o nosso cérebro, né, até chegar num átomo que tem subpartículas e é infinito. Se você pegar uma gota de um lago, tem N seres ali com um coraçãozinho batendo. E é incrível, é incrível. Células, né, é uma coisa, um universo à parte.